Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde e Branco, o seu podcast de quinta, no episódio número 58. E 58 é 5 mais 8, e 5 mais 8 é o quê? 13. 13 é Zagallo, um episódio de sorte para nós, né? E nada mais desejável do que sorte numa semana de estreia na Série V e de que enfrentaremos o Palmeiras no Brasileirão Feminino, não é verdade? Queridos amigos, queridas amigas, o filme que trago hoje para a nossa reflexão e inspiração neste momento aqui que eu estou gostando bastante de fazer, apesar de às vezes ser um pouco desafiador, é um filme que eu assisti por acaso um dia, estava aí no Netflix, acho que ninguém me recomendou esse filme, mas eu gostei bastante. Ele não está mais no Netflix, eu acho que ele está só na Apple TV, que é o Mais Estranho que a Ficção. É um filme de 2006, né? Esse filme é sensacional, se não fosse eu não traria para vocês, né? E é o seguinte, o enredo do filme, né? É a parte que eu quero aproveitar aqui pra gente. Tem lá o protagonista do filme é chamado Harold Creek, ou algo do tipo, né? Ele era um burocrata, que nem o amanuense Belmiro lá, um burocrata da Receita Federal, levava uma vidinha sem graça, né? Como se levasse uma vida no automático, e um belo dia ele acorda ouvindo umas vozes. E essas vozes eram como se tivesse ali uma narradora, falando tudo aquilo que ele estava sentindo, que as outras pessoas iam sentir. Então tudo que ele ouvia acontecia. Era uma narração em tempo real da sua vida ali. Ele começa a ficar incomodado com aquilo, acha que está doente, que não sei o que e tal. E então ele percebe que ele começa a desconfiar, né, os caminhos diversos lá da vida, que aquilo ali, que aquilo faz parte de uma história, de um livro, sei lá. Ele começa a desconfiar que ele está vivendo um romance, está dentro de um livro, né? E aí ele procura um crítico literário, que é o Dustin Hoffman, que é outro cara que eu acho super divertido também, gosto muito do trabalho dele. E ele vai ali conversando com o Dustin Hoffman e vai dando características do enredo, né? Da sua vida. Como que ele é sozinho, que é uma voz feminina que fala com ele, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E então eles descobrem quem que é a autora quem que é a autora daquela história ali, né? Quem que tá narrando, quem que é o escritor daquela história. E aí então ele vai lá, né, tentar um contato com a autora da história. Por que o protagonista, o Harold Creek, vai lá procurar a autora, que é interpretada pela Emma Thompson, maravilhosa também? É porque na conversa lá com o Dustin Hoffman ele descobre que essa autora, né, ela sempre mata o protagonista no final do filme, do livro. Então ele fala, ela vai me matar, né? Então ele procura essa mulher, pedindo ela ali clamando por misericórdia para que ela não o mate, né? Que ele gostaria de viver. Finalmente ele havia se apaixonado, né? Se apaixona lá pela belíssima, maravilhosa da Ana Pascal, que é interpretada por uma moça que eu nunca mais vi filme dela, apesar dela ter feito os outros, que é Maggie Gyllenhaal, um trem assim, né? Aí tem uma cena do filme que ele toca pra ela uma música dos Rolling Stones lá, né? No meu maravilhoso inglês, Holy Wide World, né? É tipo, ele vai tocando pra ela no violão e aí quando ele realmente consegue conquistar o coração da belíssima Ana Pascal. Então, finalmente ele começou a viver a vida e a protagonista decide, e ele sabia que a sua vida estava nas mãos da protagonista, da autora do livro. Então, o filme gira em torno disso, né? Eu acho ótima a ideia, né? A ideia de que uma coisa que a gente escreve, uma coisa que a gente, sei lá, que a gente pensa que ela se torne realidade, né? É uma viagem muito grande, né? É também um chamado para a gente não ser igual o protagonista desse filme, né? Que é uma pessoa que simplesmente
deixa a vida levar, né? Mas que não quer agir, não quer atuar, não quer, de fato, viver suas paixões, não se permitir enfrentar vivenciar aventuras, né? Então é um alerta para isso, é uma mensagem para isso também. Mas também é sedutor pensando que a gente pode ser esse autor, assim, esse cara que escreve a história, né? E aí, por que isso me seduz? Né? Porque quando eu faço aqui as minhas leituras da América, do que poderia ser o América, o que eu queria? Que o que eu falo, o América fizesse, né? E que, principalmente, que desse certo as minhas ideias, né? Que o América mexesse no meio campo, contratasse os caras que eu queria e tal, né? Que as nossas ideias ali, que a gente pensa, que a gente discute, que desse certo, que virassem realidade, deixassem de ser ficção e se tornassem realidade, né? É uma esperança. Mas, né? Quem acredita sempre alcança. Sei lá se alcança, né? Mas vamos lá. É a nossa esperança. Recomendo muitíssimo o filme e que a gente aí, né, mantenha a nossa esperança de que as nossas discussões, as nossas ideias ajudem a fortalecer o queridíssimo América. Queridos, eu gravo hoje no dia 17 de abril. São 13h30 nesse exato momento. E eu acabei de ouvir a entrevista de apresentação do Alexandre Matos, né, no América. Na semana passada eu tinha gravado falando sobre a minha perspectiva, né, do que eu achava da chegada do Alexandre. Havia dito que via com bons olhos, por causa da experiência, da rodagem que esse cara tem no mercado, né? Ainda que a gente reconheça méritos no trabalho do Fred Cascardo, né? Que não tem erros, mas evidentemente tem muitos méritos no trabalho do Fred Cascardo, é inegável que o Alexandre Matos é um nome muito mais conhecido no mercado, né? Então agora quando o Fred sentar para conversar, né, ele vai sentar do lado do Alexandre Matos para fechar uma negociação, né? Dá um peso ali, abre portas pro Fred, né, pro desenvolvimento profissional dele e também, evidentemente, pro América, que é o que nos interessa, né? Então, fico muito satisfeito com a chegada do Alexandre Matos. É um contrato até dezembro, mas assim, né, o Henrique Figueiredo me questionou isso, né, o que eu achava, tal. Eu falei, olha, afinal até dezembro a gente, né, vamos pensar, às vezes tá aí para ver o que dá, né, para ver se a gente sobe, o que consegue fazer, às vezes vende a SAF nesse período, né, e aí o contrato dele no futuro vai ser já sobre o vínculo da SAF, não sobre o vínculo do América, sei lá. Coisas que podem acontecer, mas de toda forma, que seja aí 6 meses, 5 meses, né? A gente vai ter um grande profissional a serviço do América, que evidentemente vai precisar adequar o seu perfil de contratações ao América, né? Se quando ele passou aqui pela primeira vez, ele foi bem sucedido, com pouquíssimo recurso, na verdade, com grandes problemas financeiros, né? Agora é capaz que ele, mais experiente, também seja bem sucedido, já que agora nós temos mais recursos. Então ele tem mais experiência e o América tem mais recursos do que da primeira vez que ele passou aqui. É inegável que a gente tem mais recursos do que da primeira passagem do Alexandre Matos aqui. E também é inegável que hoje ele é mais experiente de quando ele passou pela primeira vez. Então, com mais recursos e mais experiência, é de se esperar que seja um trabalho tão proveitoso, tão frutífero, quanto foi da primeira passagem dele aqui. Então faço votos aí de que Alexandre Matos tenha a liberdade necessária para trabalhar e fazer o melhor para o nosso América. Beleza? E aí, nessa semana, nós temos, né, finalmente, até que enfim, a nossa estreia na Série B, né? E o América entra em campo sexta-feira nos dois campeonatos, tanto na Série B quanto na primeira divisão do Campeonato Feminino. No Campeonato Feminino a gente vai pegar o Palmeiras, né, às 20 horas, lá em São Paulo, né, e o Palmeiras está em quinto, a gente está em quarto lugar ali, nós dois estamos com 10 pontos, né, o América tem uma campanha um pouco melhor do que o Palmeiras. Fui olhar os adversários, assim, eu acho que o único adversário em comum que a gente teve com o Palmeiras até agora foi o Avaí Kinderman, aquele sobrenome lá que o time do Avaí tem. Eles também golearam o Avaí, né?
Então acho que o retrospecto deles, eles pegaram times... o retrospecto deles, eles pegaram times melhores do que a gente. Mas, né, as espartanas têm surpreendido, têm feito um excelente trabalho nessa primeira divisão. E quem sabe a gente consegue arrancar pelo menos um empate, quiçá uma vitória contra o Palmeiras, né? Não dá pra gente fazer um programa sem falar do 6-0 da semana passada, né? Belíssima vitória do América em cima do Atlético, né? Não quero saber de vida ruim do Atlético, se dispensou, se tá sem dinheiro, que não sei o que, não me interessa. Me interessa que a gente fez 6-0 no Atlético e se finir, acabou, né? Não tem mais o que falar. 6-0 no Atlético, no belo estádio lá, né? Arena Gregorão, apesar de ser difícil de acesso, né? A região que está ali, nos fundos de Contagem, com Belo Horizonte, com Ribeirão das Neves, né? Aquela confusão ali. A Urca, Enseada das Garças, né? O CT lá no Drummond, ele é meio confuso. Mas é um belo estádio, né? O vestiário, inclusive, maior do que o do Independência, né? Um belo campo lá que a América tem jogado, tá? Espero poder estar lá prestigiando as meninas, né? Já conversei com a minha filha, quero levá-la para ver um jogo lá das Espartanas, né? Tem nos orgulhado bastante. E espero que também os rapazes nos orgulhem bastante aí neste ano, né? Falando do jogo deles, a gente encara o Botafogo lá em Ribeirão Pretópolis às 19 horas da sexta-feira. Então, 19 horas, o América em campo em São Paulo contra o Botafogo e também em campo contra o Palmeiras às 20 horas. O Botafogo, eu fui lá olhar o elenco dos caras, tal. Não tem nada que assusta, não, né? Eles foram lanterna do grupo deles no Campeonato Paulista. Não foram rebaixados por pouco, né? Fizeram 12 pontos, né? 12 pontos em 12 jogos, né? Tomaram 16 gols, então a média de 1,3. 1,3 gol tomado por jogo. O treinador deles é um português chamado Paulo Gomes, né? Que nunca tinha trabalhado no Brasil e tal. Então, assim, não me assusta o elenco do Botafogo. Não tem ninguém demais, então não é um bicho-papão, beleza? É um time organizado, super organizado, né? As notícias que chegam, nunca fui em Ribeirão Preto, mas as notícias que chegam de Ribeirão Preto é que é um estádio muito, muito organizado, tem um programa de sócio-torcedor, é um clube muito bem gerido, né? Mas a gente não tem que ter medo do Botafogo, tem que ir lá para conseguir uma vitória. Vai ser difícil conseguir uma vitória se o queridíssimo do Cauã insistir nesse meio campo lazarento que a gente tem, né? Que, pelos relatos que a gente teve lá, né, o Thales foi no amistoso contra o Atlético e trouxe notícias, né, no Decadente de domingo de um primeiro tempo sofrível lá, né? Que é aquele meio campo com Ale, Juninho e Moisés, é lento, não arma, não defende, não consegue correr um jogo inteiro. Então é muito complicado, é uma insistência que eu não consigo entender por que está acontecendo, né? Eu fico pensando que a gente está preso numa espécie de inferno, numa pagação de pecados, num purgatório, né? Que a gente, torcedor americano, está condenado a reclamar Juninho e Ale, do Juninho e Ale nesse meio campo para sempre. Eu não sei quanto que isso vai acabar, se a gente vai conseguir purgar, né, expurgar esses nossos pecados. Eu não sei o que a gente fez de errado, né? Pensa aí, o que será que a gente fez de errado, cara? Será que é porque a gente não deu título de americano emérito pro Givanildo? Né? Conselheiro emérito? Será que a gente fez uma estátua ali atrás do gol pro Givanildo? Será que a gente tem alguma culpa nessa que a gente precisa de pagar, né? Eu não sei, devemos ter, né? Devemos ter. Porque não tem condição a gente ficar sofrendo com isso, não. Eu quero sofrer com outras coisas, né? Tô cansado de sofrer com Juninho ali no meio campo. Mas, vamos lá, com esperança, torcida. Deus abençoe quem vai, para que faça uma boa viagem. Ribeirão Preto é longe pra caramba, né? Que aproveite, faça uma boa viagem, as belas estradas paulistas e voltem de lá com 3 pontos pro nosso coelhão. Alexandre Matos acabou de falar que vai estar lá. Né, então é mais uma coisa que dá um peso, assim, né? Poxa, Alexandre Matos, lá no interior de São Paulo e tal.
né? É uma coisa que dá um peso, dá uma fortalecida nesse time, né? E na nossa, como que chama? Na nossa delegação. Beleza? Então é isso aí, queridos amigos, queridas amigas. Encerro aqui este programa, né? Desejando aí um bom final de semana a todos vocês. Pedindo que sigam este podcast pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no X, né? Enquanto ainda existiu o X, quando ele nos tornar uma X rede social, né? Se inscrevam no nosso canal, façam todas essas paradas aí que ajudam o podcast a ir para frente, ok? Se quiser também contribuir financeiramente para a manutenção deste podcast, pode fazê-lo pela chave Pix brunovalverdeamerica@gmail.com, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e vamos subir, Coelho. Deus salve o América, nosso campeão.